né, na barra atividades do Classroom, fica então no tópico vídeos das aulas ao vivo, os vídeos gravados. O vídeo do contato pedagógico já está lá, o vídeo da aula 1 da terça-feira também já está lá, gravado e disponível para vocês. Então, gente, vamos iniciar relembrando o calendário. No início de cada aula, eu sempre vou relembrar o calendário, tá? No vídeo do contrato pedagógico, que foi algo em torno de 1 hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? A gente tratou de tudo detalhadamente, né? Inclusive, a gente abriu o Moodle, mostrou as coisas lá dentro do Moodle, abrimos o Classroom, mostramos ali o trabalho disciplinar dentro do Classroom, falamos de vários detalhes e combinados importantes de como as coisas vão funcionar. Por isso é importante assistir e participar da aula, né, do contrato pedagógico. Mas no início de cada aula eu sempre lembro o calendário no mínimo, para que vocês estejam sempre presentes na memória de vocês o que precisa ser feito, né, em cada semana. Então, nós estamos na semana 1, né? Nessa primeira semana, nós tivemos, na terça-feira, além do contrato pedagógico, nós tivemos a aula 1. Hoje nós vamos ter a aula 2. E correspondente, né, a essa semana, vocês têm atividade avaliativa 1 para fazer lá no Moodle. Exatamente no lugar onde a gente mostrou lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Tem que acessar a disciplina de produção e materiais, acessar a semana 1. Dentro da semana 1 está lá a atividade avaliativa 1, valendo 1 ponto, né? Na N1, tá? O prazo onde está? No guia do aluno, né? Falamos disso também no contrato pedagógico. O guia do aluno é o arquivo mais importante da disciplina, no sentido de que vai ter ali os registros, né, de tudo que vocês precisam fazer semana a semana, com as datas, né, e o horário, inclusive, que encerra cada atividade avaliativa. Essa informação, né, já tratamos no nosso contrato pedagógico, mas estamos relembrando hoje para aqueles que eventualmente, né, perderam, esqueceram, né, não lembram mais do combinado, tá? Nunca esqueçam, cada semana de aula corresponde a uma atividade avaliativa no Moodle. Tem, então, uma atividade avaliativa correspondente a essa semana agora, né, da primeira semana de aula de vocês. E o prazo se encerra de acordo com a data registrada lá no guia do aluno de vocês. Onde está o guia do aluno? No Moodle. Abre o Moodle, disciplina de produção e materiais. O primeiro arquivo que aparece lá é o guia do aluno. Tem que abrir e olhar, né? O guia do aluno conforme combinado. Muito bem. Na semana 2, semana que vem, 27 e 29, nós temos aula 3 e 4. A atividade avaliativa 2 está lá no Moodle, dentro da semana 2. Prazo no guia do aluno. Semana 3, aula 4, do 5 e 6 do 5, aula 5 e 6. Tem a atividade avaliativa 3, correspondente à semana 3, lá dentro do Moodle. Prazo dela está no guia do aluno. Semana 4, 11 do 5, 13 do 5, aula 7 e 8. Nessa semana 4 tem atividade avaliativa 4 no Moodle para fazer, também valendo um ponto. Prazo no guia do aluno. Entrega do trabalho disciplinar foi combinada para até 15 de maio. Tratamos desse assunto na aula do contrato pedagógico. Abrimos o arquivo, mostramos onde está esse arquivo, como fazer a entrega, enfim, tudo devidamente combinado, né? Dia 18 de maio vai acontecer a nossa revisão final. E dia 20 de maio vai acontecer a prova final lá no Moodle, valendo 10 pontos, tá? Média, N1 mais N2 dividido por 2, e substituição para quem ficar abaixo da média, né? Lá no dia 5D6. Jéssica levantou a mão, quer falar, Jéssica? Não, prof. Foi por engano, desculpa, estava prestando atenção. Tranquilo. Aproveitando, já que a Jéssica clicou ali, mesmo que sem querer, né? Sempre que vocês quiserem falar, vocês podem utilizar esse ícone, né? Levantar a mão e a gente consegue visualizar que vocês querem falar também, tá? Pessoal, então esse calendário aqui, né? Falei rapidamente, nós tratamos dele aí de uma forma muito longa e detalhada lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Mas pergunta, alguém tem alguma dúvida sobre o nosso calendário, datas, processo avaliativo? Tudo tranquilo nesse sentido?
Jennifer colocou ali no chat. Entrei aqui novamente, não recebi link da aula da noite. O link da tua turma está lá no portal do aluno, Jennifer. Tem que entrar no portal do aluno, tem os ícones lá, né? E Moodle, salas virtuais, clica em sala virtual, tá lá o link da turma que tu está matriculada. Se foi transferida de turma, né? Já vai estar o link da turma da noite lá. Dá uma olhada para nós lá, Jennifer, ver se tu consegue achar, tá? Eduardo mandou tranquilo, Raquel mandou sim. O Rian tá sem microfone, Rian. Jennifer, ok, muito bem. Então, pessoal, nós vamos fazer aí uma pequena atividade rapidamente para relembrar o conteúdo da aula passada antes de iniciar o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, vou compartilhar com vocês essa tela. Já deve estar começando a aparecer para vocês aí. Muito bem, gente. Então, a pergunta é, né? Qual ou quais são os elementos principais em administração de produção e materiais? Relembrando o conteúdo da aula passada. Em uma, duas, três palavras, né? Ou mais, quais são, então, esses elementos principais que vocês lembram da aula passada? Para mandar as palavras de vocês, vocês têm que entrar nesse endereço aqui, ó, mente.com, e usar esse código que está na tela ali, tá? Vocês podem abrir uma outra aba do navegador de internet de vocês, Sorry. tanto quem está pelo computador ou quem está pelo celular, né? Abre esse link, mente.com, e usa esse código. Envia suas palavras lá, palavras-chave, sobre quais são os elementos principais em administração de produção e materiais. Conforme vocês forem enviando, né, vai aparecendo aqui na tela as palavras enviadas. Combinado? Senhor, Sim. eu entrei um pouco atrasado. O senhor já fez a chamada? Tu não participou da primeira aula? Sim, é que... Só pra eu confirmar mesmo, o Tu senhor já lembra fez a do primeira aula. combinado? Como é que é feita, quando é feita a chamada? Tá, obrigada. A chamada é feita sempre após o intervalo, né? Foi o nosso combinado. Então será sempre assim, tá? Então não se preocupem, né? Cada aula vai ser de um jeito diferente, né? Vai ser sempre do jeito combinado, tá? O combinado para ser feito, então, depois do intervalo, será feito depois do intervalo sempre, tá? Não se preocupem, entrei agora na aula, né? Será que já foi feita a chamada? Não, não foi feito, né? A chamada é sempre após o intervalo. A aula recém começou, né? Então, Tinha não se esquecido, preocupem com desculpa, isso, senhor. certo? Fiquem sempre com essa tranquilidade aí, tá? Mesmo que entrou atrasado, a chamada é sempre depois do intervalo. Então já está vindo aí as primeiras palavras, né? Mente.com, entrem lá e digitem o código ali, né? 5888-5624, e enviem as palavras de vocês, né? Que vocês relembrem aí de qual ou quais são os elementos principais em administração de produção e materiais. Por enquanto veio um envio, né? Organização social. Estamos aí em 37 conectados, né? Vamos esperar mais mensagens aí, né? Por enquanto veio só uma. Estou conseguindo acessar, gente? Mente.com. Recebemos mais algumas ali. Confiabilidade, qualidade, custos. Que mais? Teve mais coisa, né? Durante a aula. Rapidez, confiabilidade. Muito bem.
produção de materiais. Flexibilidade também mandaram. Aqui nesse aplicativo, as palavras que mais repetem, né, elas ficam mais no centro e com custo maior. Conforme vai vindo outras palavras, né, que se repetem menos, elas ficam menores, né, mas vão sendo acrescentadas. Então, a gente digitem aí, em outra aba do navegador aí da internet de vocês, menti.com, entre com o código 58885624 e enviem, né, as palavras que vocês lembram lá da nossa primeira aula sobre qual ou quais são, né, os elementos principais em administração de produção e materiais. Veio ali recursos financeiros, legal. Confiabilidade, produção de materiais, custo, flexibilidade. Mais 2 minutinhos aí para o pessoal enviar suas palavras. É importante que todos participem, tá, gente? Mandaram também ali, além de recursos empresariais, recursos financeiros, insumos. Ainda faltam algumas palavrinhas aí, né? Algumas coisas que a gente tratou lá durante a aula, mas diversas delas já estão aí. Mandaram também recursos empresariais, suprimento. Muito bem, gente. Então, quem ainda não mandou, pode ir mandando, tá? Eu vou comentar um pouquinho rapidamente aquilo que vocês já enviaram, né? Então, da nossa aula passada, né, eu acho que foi a primeira coisa que apareceu, né, durante o início da atividade aqui, foi a organização social, né? Realmente, lá no início da aula passada, foi a primeira coisa que a gente viu, né, o conceito do Chiavenato, falando a respeito de que as organizações, né, principalmente em administração de produção de materiais, mas em todas as áreas, né, ela é formada por pessoas, né, então a organização social é um elemento principal dentro de administração de produção de materiais, né. A Gabriela está perguntando qual site, está na tela aqui, ó, bem em cima, www.menti.com, usando o código 58885624, tá, Gabriela? Então, gente, esse é o primeiro conceito, né? Depois, é Gabriel, né? Desculpa. Eu tô de óculos, mas também já não enxergo muito bem, mesmo de óculos, Gabriel. Eu li o teu nome de Gabriela. Desculpa, Gabriel. Claro, além disso, né, segue o conceito de Chiavenato, ele fala que é uma organização social que usa recursos para atingir objetivos. Então, alguns recursos vocês já colocaram aqui, né, nessas palavras-chave aí da aula passada. Teve gente que já colocou ali, ó, recurso financeiro,
né? Colocaram recursos empresariais, né? Foram ali 4 recursos, né, tratados durante a aula, né? Então, além dos recursos financeiros, recursos empresariais, tinha mais 2 recursos, né? Então, cabe ainda, né, quem está enviando as palavras e mandar mais esses outros 2 recursos ali, né? Entre os objetivos, alguém falou? Escreve e não manda. Desculpa, É a não ouvi. Yasmin. Fala, Yasmin. Eu tô tentando escrever recursos mercadológicos, só que ele não envia. Usa a palavra só mercadológicos para ver se ele envia. Pode ser que Também não alguém... vai. Mostra como Sora, eu se tentei fosse também, não foi. limitado. Tá. É como se fosse palavras limites, letras limites, e aí eu não consigo enviar. Manda Até separadamente. materiais vai. Isso, manda separadamente, manda recursos em cima, materiais embaixo, que tem 3 caixinhas, né? Que dá para mandar ali, clicando em enviar. Pode ser algum problema de internet também, né? Tenta atualizar a página para ver se não está travado, né? Para tentar fazer o envio, tá? Então, recursos, como nós falamos, né? Já mandaram aqui, recursos financeiros, recursos empresariais, né? Além disso, tiveram os objetivos, né? Então, os objetivos já estão até todos aqui na tela, né? Então, 5 objetivos, o pessoal já mandou aqui custos, qualidade, rapidez, flexibilidade, confiabilidade. São 5 objetivos da administração de produção e materiais, né? Então, muito bem lembrado aí, né? Mas tem outras coisas importantes, né? Colocaram gestão, materiais, eficiência, ó. Realmente, a gente tratou desse assunto, né, durante a aula, né, eficiência, eficácia, né? Então, várias palavras aqui foram relembradas, né, da nossa aula anterior, né? Habilidade, colocaram ali, produção, eficácia veio agora, né, além de eficiência e eficácia, que eram as 2 palavras, pessoas, inclusive, ficou bem ressaltado, né, que é o elemento essencial, principal, primordial de tudo, né, sem os quais não existe organização. Mandaram ali recursos humanos, e isso estava faltando, né, já estava ali recursos materiais, né, recursos mercadológicos, estava faltando os recursos humanos, que é um dos recursos empresariais, né? São 4 recursos empresariais, e já estão aqui, né? Recursos humanos, recursos financeiros, os recursos mercadológicos, né? E já tinham mandado o outro aqui, acho que não mandaram, não me enganei. Então, gente, relembrando, né? Palavras-chave da aula passada, esses são os elementos principais, né? Que a gente tratou durante a nossa aula anterior, tá? Atividade essa para relembrar, né, com as palavras-chave da nossa aula anterior, vai ficar aberta, né? Então, quem não mandou ainda pode mandar, sem problema nenhum, tá? Mandaram aqui velocidade, né? Está relacionado à rapidez, que é um dos objetivos da produção. Enfim, tá vindo as palavras que vocês estão enviando, tá? Essa atividade fica aberta e vocês podem ir mandando aí as palavras de vocês, enquanto a gente vai seguindo com a nossa aula, tá? Essa atividade vai ficar aberta ali até o meio-dia, tá? Até o meio-dia, quem quiser ainda mandar, né, a sua palavra-chave aí, que relembra da aula passada, pode enviar, vai ficar registrado, tá? Então, até meio-dia ela vai estar aberta para vocês, certo? Então, vamos voltar para o nosso slide. Muito bem, gente. Apareceu pra mim. Estamos retornando aí para o nosso conteúdo. Já está projetado e deve estar aparecendo para vocês a nossa aula de hoje. Vamos começar. Atividade não tá aparecendo. Pessoal, o importante é quem está com o microfone aberto durante a aula, é importante deixar no mudo, tá? Senão fica dando retorno, né? Habilita o seu microfone só quando for falar, for participar, for trazer alguma pergunta, né? Ajuda bastante, né? Para que não ocorra essa microfonia, né? Obrigado. Muito bem, então vamos começar a nossa aula de hoje retomando pelos itens, funções de administração de materiais.
foi no finalzinho ali da nossa aula passada, né? São 5 as funções da administração de materiais. Nós vimos ali programação de materiais, compras, armazenamento e conservação, gestão e controle de estoque, e distribuição e transporte. Foram os 5 últimos elementos que a gente viu, tá? A Emily mandou no chat, não apareceu atividade para mim. Qual atividade, Emily, por favor? Manda aí no chat para nós. Tá? As atividades já estão todas disponíveis, tá? Só quero saber qual atividade não apareceu para ti, porque para todos os outros já está ok, né? Vamos tentar entender o que aconteceu com a Emily ali. Então, enquanto a Emily vai digitando lá, qual atividade que não apareceu para ela, gente, essas 5 palavrinhas mágicas aí também fizeram parte, né, da aula passada, tá? Programação, materiais, compras, armazenamento, conservação, gestão e controle de estoque, distribuição e transporte. Então, na aula passada, em grandes temas, nós vimos todos aqueles conceitos, né, de administração de produção, e depois a gente viu os elementos, né, as funções da administração de materiais, né? Então, nós vimos as 2 palavras-chave da disciplina já nesse início, né, na primeira aula: produção e a relação de materiais. Iniciamos a nossa aula de hoje com o tema PCP, que é uma sigla, né, que significa Programação, Planejamento e Controle de Produção. Ela pode ser determinada também pela sigla PPCP, justamente porque programação e planejamento, né, às vezes são utilizadas juntas, e às vezes, então, se utiliza essa sigla PPCP ou PCP, que significa a mesma coisa, tá? Está relacionada a programar, planejar e controlar o processo produtivo, tá? O processo produtivo em si, né, ele é visto sob essa perspectiva de transformar, né, de processar materiais, informações da entrada do sistema, né, em um produto, em um serviço que será depois ofertado ao mercado e que vai retornar em forma de receitas, né? As receitas são aqueles elementos importantes, né, para qualquer empresa, né, que são presentes lá na nossa contabilidade. Quem lembra lá do primeiro ciclo, né, vai lembrar que no DRE, a primeira conta que aparece lá no DRE é o ROB, né, Receita Operacional Bruta. E as receitas que ficam dentro do ROB são receita de vendas de produtos, receita de vendas de serviços. Dependendo da empresa, né, ela pode ter os dois, um dos dois, né? E o PCP faz esse controle do processo em si, que resultará depois, posteriormente, né, na venda desses produtos e no retorno em forma de capital, né, de receita de vendas para essa empresa. Então, o PCP, né, ele é extremamente importante não só para o processo interno de transformação e processamento, mas para aquilo que virá a resultar de uma receita, né? Então, ele é uma área das organizações, né? Quanto maior for a organização, né, mais organizada e complexa tende a ser a área de PCP. Geralmente, empresas de médio e grande porte, né, tem essa área de alguma maneira estruturada dentro dos seus processos, né, dentro do seu organograma. Tá? Bom, dentro do sistema produtivo, nós temos 3 tipos de sistemas de acordo com as entradas. Tá? Existem outras formas de organizar com outros autores, né? Mas no nosso caso aqui, nós vamos então ver os 3 tipos de classificação de sistema produtivo a partir das suas entradas. Tá? Nós temos produção sob encomenda, é um sistema produtivo. Nós temos produção em lotes, é outro sistema. Nós temos produção contínua, terceiro sistema. Então, são 3 sistemas que nós vamos estudar. Na perspectiva de como acontece a sua organização física, né, o seu layout, por exemplo, a capacidade de planejar a produção, como é que acontece, né, a capacidade de prever as necessidades, né, de materiais. Então, tudo isso será visto logo a seguir. Tá? Até aqui, gente, tranquilo? Alguma dúvida?
Me lembro que a Emily tinha falado aqui que uma atividade não tinha aparecido para ela ali no chat ali. Não sei se a Emily quer comentar aí qual é a atividade. Quiser mandar pelo chat, Emily? O microfone está desabilitado e não estamos ouvindo nada, não sei se é o caso. Emily colocou deixa, eu estava meio perdida. Que bom que se encontrou, né? Qualquer coisa, pergunta, tá, Emily? Muito bem. Então, a Emily já se achou lá, né? Encontrou a atividade. Então, 3 tipos de sistemas. E a gente vai ver como eles se organizam nessas perspectivas, tá? Características de arranjo físico, características de gestão dos materiais, características de previsibilidade. Então, vamos ver como se organiza, né, plano de produção, arranjo físico e previsibilidade de produção para cada sistema de produção. São 3 sistemas, né? Como a gente disse, o primeiro sistema é o sistema de produção por encomenda, o segundo sistema é o sistema de produção em lotes, e o terceiro sistema é o sistema de produção contínua. Logo a seguir a gente vai ver alguns exemplos também, né, desses sistemas. Mas vamos ver os conceitos primeiro, né? Então, como é que acontece o plano de produção na produção por encomenda? Na produção por encomenda, cada produto vai ter um plano de produção muito específico. Tá? Então, digamos que uma empresa de projetos, né, trabalha com construção de imóveis, né, prédios, enfim, né? E foi feito, então, um projeto, uma encomenda, né, para essa empresa, uma construtora, né, construir um determinado prédio, num determinado bairro aí da cidade de vocês. Cada prédio que for encomendado, né, para essa construtora, vai ter determinadas características, né, independentes, posição solar, tamanho, né, dos cômodos do imóvel, né, o tamanho, a área quadrada do imóvel específico, né, enfim, né, o arranjo, né, desse imóvel, tudo será de acordo com o projeto, ou seja, de acordo com a encomenda. Né? Quem pediu aquele projeto que vai determinar como quer que ele aconteça, né? Como serão as aberturas, quais serão os materiais utilizados, o tempo de execução, o prazo para as entregas. Então, o plano de produção todo será determinado, né, por quem encomenda. Então, o plano de produção é de acordo com o pedido, né, de acordo com quem está fazendo a solicitação daquela produção. O arranjo físico. As máquinas, equipamentos, pessoas são arranjadas ao redor do produto. Nosso exemplo aqui de uma construção, né, exatamente, né, os funcionários, as máquinas, equipamentos giram, né, ou se deslocam, né, se movimentam ao redor da construção. Né. Mas se a gente pegasse, por exemplo, qualquer outra coisa que é feita por encomenda, bolo, né, uma confeitaria, né, o que acontece? Né, fica ali estático, né, o material, né, e o bolo vai sendo montado, né, pelo confeiteiro, né. Ele põe, né, as camadas, põe recheio, enfim, né, cobertura, e vai fazendo a montagem daquele bolo com as características de quem encomendou. O arranjo físico, então, máquinas e equipamentos giram ao redor do produto. Qual a previsibilidade de produção para uma produção por encomenda? Né? Tem pouca previsibilidade, no sentido de que quem faz aquele projeto, vamos pegar o exemplo do bolo de novo, né? Não tem como prever quando, de novo, será solicitado aquele mesmo tipo de produto, né? Então, digamos que é um confeiteiro e foi solicitado um bolo de aniversário para uma criança de 5 anos com um determinado personagem lá de decoração. Qual é a previsibilidade que isso aconteça novamente? Muito pouca. Não tem como prever, né? Que será necessário fazer um bolo naquele mesmo tamanho, naquele mesmo recheio, naquele mesmo formato, naquele mesmo personagem, outra vez, daqui a um dia, 2, 3, uma semana, 1 mês, 2 meses. Não tem como prever, né? A previsibilidade é muito pouca. Então não tem como fazer estoque, né, do produto pronto. Essa é uma característica da produção sob encomenda. Produção em lotes. Características. O plano de produção para produção em lote exige um plano de produção específico para cada lote. Então vamos imaginar
a área de vestuário, né? As empresas que prestam serviço, né, ou terceirizadas, né, que produzem lotes de vestimentas, né, tem um plano de produção específico para cada lote, e às vezes para cada lote de cada empresa. Então, vamos pegar camisetas, né? Então, a empresa produz camisetas para diversas lojas, né, varejistas aí da área de vestuário. Então, algumas lojas conhecidas, né? Renner, Riachuelo, Lojas Marisa, né? Entre outras, essas mais conhecidas aí, né? Temos em shopping, temos em loja de rua, que tem grande movimentação, né? Um grande número de circulação de pessoas. A empresa que produz as camisetas vai produzir por lote e por solicitação de cada loja. Então, digamos que nesse momento, né, está acontecendo um grande boom na venda de um determinado tipo de personagem. Né? Personagens da Marvel, personagens da DC, né, personagens do qualquer tipo de situação da cultura, né, em relação a cinema, por exemplo. Bom, essa empresa que produz as camisetas vai produzir um lote específico do pedido da Renner, por exemplo. E a Renner quer camisetas, né, infantis com personagem lá do Capitão América, né? Camisetas infantis do tamanho 3, 4, 5 e 6. Pediu, a empresa vai produzir esse lote específico, né, para aquela empresa. Mas aí a loja Marisa pediu das meninas superpoderosas, né, camiseta feminina, tamanhos 7, 8, 9, 10. Né? Então, vai produzir aquele lote específico. Então, cada plano de produção vai solicitar, né, uma característica específica. São estampas diferentes, tamanhos diferentes, públicos diferentes e, às vezes, tecidos diferentes de acordo com a solicitação do cliente. Então, cada lote pede um plano específico. O arranjo físico na empresa, as máquinas, os equipamentos, as pessoas vão ser arranjados em sequência, né? Então, eu vou ter ali determinadas máquinas ou estampas, né, ou estamparias que vão estar trabalhando com um tipo de pedido, né, e uma outra linha trabalhando com outro tipo de pedido, ou seja, né, separadamente máquinas e equipamentos de acordo com a sequência do lote. E a previsibilidade é razoável, porque a tendência, né, nesse caso, do exemplo dos vestuários, né, é que se mantenha durante algum tempo, né, aquele tipo de cultura, né, de consumo para aquele tipo de estampa, para aquele tipo de produto. Então, a empresa pode ter, né, algum tipo de previsibilidade, né, ter determinados tecidos em estoque, determinadas estampas em estoque, linha, enfim, e consegue ter alguma previsibilidade para fazer o seu estoque, por exemplo. Né. Produção contínua. O plano de produção na produção contínua é feito para um longo período, geralmente anual, ou pode ter períodos mais longos, né, de plano de produção. Vamos pegar o exemplo aqui de veículos, né, automóveis. O plano de produção para uma determinada marca, de um determinado modelo de veículo, né, às vezes é para 5 anos, né. Então, a empresa vai produzir aquele mesmo tipo de veículo, aquela mesma marca, aquele mesmo modelo durante 5 anos. Porque durante esses 5 anos a empresa está projetando, né, um novo modelo e vai lançar esse novo modelo daí a 5 anos. Então ela vai estar produzindo, né, durante 5 anos no mínimo, e às vezes, né, durante 10, 15 anos, aquele mesmo modelo de veículo, fazendo pequenas alterações às vezes. Então o plano de produção é bem longo, né, para a produção contínua. Tá? O arranjo físico na produção contínua, as máquinas, os equipamentos das pessoas são arranjados definitivamente ao longo do processo produtivo, porque não vai precisar fazer uma alteração, né, porque longo período vai ser o plano de produção. A previsibilidade é total. Então, quem vai produzir, por exemplo, um veículo durante 5 anos, sabe que vai demandar, né, aqueles mesmos materiais durante todo esse tempo. E, claro, facilita bastante o processo, né, de estoque, armazenagem, compras em alto volume, negociando o preço, porque sabe que vai usar aquilo ali durante muito, muito tempo. Né? Então, são essas características principais, gente, dos sistemas de produção em relação ao plano de produção, arranjo físico e previsibilidade da produção.
Alguma pergunta até aqui? Como é que tá para vocês? Tá bem tranquilo. Tranquilo? Laura mandou um tranquilo ali no chat. Eduardo também mandou um de boa. Legal, Eduardo. A Bruna colocou que para ela tá tranquilo. Legal, Bruna. A Renata também mandou um tranquilo. Legal, Renata. Muito bem. Então vamos adelante. Bom, como a gente viu, né, o sistema de produção por encomenda tem as suas características próprias, né? E ele só começa o processo, a gente só começa a produzir na produção por encomenda a partir do recebimento do pedido. Como os pedidos são muito específicos, né, são sob encomenda, com características próprias, né, daquele cliente em específico, não tem como começar a produção antes. Né? Então, não tem como uma empresa construtora iniciar a construção de um prédio sem saber antes, né, as características presentes no pedido, sem existir um pedido de um cliente, né, muito menos um contrato. Então, produção por encomenda tem essa característica. Eu primeiro preciso saber quais são as características, né, do produto. O que vai ser pedido pelo cliente para começar a produzir. Então, um confeiteiro não tem como começar a fazer um bolo, né, para aniversário, para 15 anos, para festa de casamento, sem antes acontecer o pedido. Não tem como ele fazer um bolo de casamento, né, com determinada característica, né, com determinada decoração, sem que exista, né, esse pedido. Senão ele vai ficar lá, né, com risco de perder essa produção. Esse é um exemplo, tá? Para produção por encomenda. Então, o sistema ele é pouco padronizado e pouco mecanizado. Tem um padrão, né, muito específico para fazer aquela produção, porque os formatos vão ser diferentes, né, as necessidades vão ser diferentes de acordo com cada tipo de cliente. Então, temos aqui alguns exemplos, gente, de produções que são feitas sob encomenda. Tá? Algumas são de grande valor financeiro e outras de menor valor financeiro, mas todas elas são sob encomenda, por ter características próprias daquele que faz o pedido. Né? Não tem um padrão específico. Né? Navios, por exemplo, né? Vão ter as mais diversas características. Não existe, né, uma linha de produção de navios, né? Cada cliente vai comprar de acordo com as características que solicita. Então não tem como antecipar, né, começar a fazer a produção desses navios antes que exista o pedido. Locomotivas também é a mesma coisa, geradores, cataventos, artesanato, a construção civil, entre outros tantos, tá? Cada um desses elementos aqui, né, vão ter no pedido do cliente características próprias, necessidades próprias, né? Então, sistema de produção por encomenda são esses alguns exemplos, tá? Produção em lotes. Se produz uma quantidade limitada de um tipo de produto ou então de serviço por cada vez. Esse tipo de produção em lote, ela é limitada, conforme a gente viu no exemplo das roupas, né, do vestuário, porque é solicitado pelo cliente, né, uma determinada quantidade, uma determinada característica, né, então não há como produzir mais do solicitado ou diferente daquela característica solicitada, né? O lote é produzido de cada vez, de acordo com cada pedido, para cada tipo de cliente. Veio uma pergunta no chat ali, Eduardo, que seria pouco mecanizado. Tem poucas máquinas, equipamentos ao longo do processo produtivo, né? Às vezes tem um equipamento, né, 2 equipamentos para executar uma determinada função, né, mas não tem a mecanização, né, ao longo da cadeia produtiva, como existe, por exemplo, na produção de larga escala de veículos, né? Tá? Na produção por encomenda, ele é pouco mecanizado, né?
por isso, Eduardo. Tá? Muito bem. Então, o sistema de produção em lotes tem essa característica, tá, gente? A quantidade é limitada, de acordo com o lote solicitado por cada tipo de produto, cada tipo de cliente que ali fez essa solicitação. Então, finalizada a produção do lote, né, passado para um próximo lote a ser produzido, né, vai mudar a característica daquele plano de produção. Então, o plano de produção se altera de acordo com o lote. Então, no exemplo que a gente deu antes, né, foi solicitado umas camisetas do Capitão América pela Renner. Então, a empresa de costura lá vai fazer lá aquele lote. Aí depois tem que produzir um lote de camisetas das meninas superpoderosas para a Marisa. Então, mudou a característica do produto, mudou o plano de produção. Isso é a mudança que ocorre, né, no sistema de produção em lotes. Cada lote vai exigir um plano de produção em específico. Vai mudar a estampa, vai mudar as características e a configuração do maquinário, enfim, né, vai mudar o tecido a ser utilizado, tudo se alterará de acordo com o produto daquele lote. Alguns exemplos de produção em lote, né? Brinquedos, tecidos, pisos, cerveja, motores, eletrodomésticos. De acordo com o lote, a empresa vai, então, modificando o seu plano de produção de acordo com cada pedido realizado pelas empresas, né? Terceiro sistema é o nosso sistema de produção contínua. Esse sistema, né, vai, então, ter um período mais longo, né, como a gente comentou, às vezes anual, mas às vezes para mais longo tempo, no caso dos veículos, como a gente disse. E esses elementos, né, esses produtos, esses serviços, enfim, são executados em longo prazo, né? Então, não exige muita alteração do processo produtivo, do arranjo de máquinas e equipamentos, né? E a possibilidade de previsão é muito grande, né? Não há alterações significativas no processo produtivo, né? A empresa já sabe de antemão, com muita antecedência, né, quais são as matérias-primas que ela vai precisar, né? E é aquele modelo único que vai ser produzido durante um longo período. Ou seja, tem uma certa flexibilidade, mas não é muita flexibilidade, né? Porque não há características solicitadas pelo cliente, né, por cada cliente. Né? Então, a empresa ela produz em grande escala, né, e o mercado absorve. Então, um veículo, por exemplo, né, como a gente disse, a empresa vai produzir durante 5 anos, 10 anos, né? Não é cada cliente que vai lá, eu quero o veículo desse jeito, desse formato, desse design, né, com esse tamanho de roda, né? Não. É padrão, né? E esse padrão faz com que essa produção seja contínua, né, e depois os clientes compram aquele modelo que foi produzido pela empresa. Esse é exemplo de produção contínua, né? Não há muita especificação, né, por parte do cliente. O contrário do que acontece lá sob encomenda, né? Onde a especificação é totalmente do cliente, né? O cliente vai determinar o que ele quer e aí se produz. A produção contínua não, né? A empresa vai produzir e depois vai fazer o esforço de venda, né? Então, essas são as características dos 3 sistemas de produção: sob encomenda, em lote e contínua. Exemplo de produtos, né, que se enquadram no sistema de produção contínua: aço, né, seja vergalhão de aço, seja cordas de aço, sejam chapas de aço, né? Se produz aquele tipo durante muito tempo, né, sem qualquer tipo de adaptação ou flexibilização ao pedido do cliente, sem maiores, né? Alguns detalhes são absorvidos, mas não é no pedido do cliente, né, que vai ser feita essa diferenciação como acontece por encomenda, né? Às vezes essa mudança no produto acontece no projeto quando for modificado o modelo, por exemplo, né, do produto. No caso dos veículos acontece muito isso, né? Então, aquele projeto vai ser produzido durante 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Quando é que altera? Depois, quando a empresa lançar um novo modelo. E aí, quando ela lança um novo modelo, que ela pesquisou no mercado, viu quais são, né, os desejos daquele mercado, quais as melhores alterações, insere no projeto,
e lança o veículo. E ele vai ser produzido ali por mais 5, 10 anos, né? Até que venha um novo projeto. Então, essa flexibilização que tem lá na encomenda, que a cada momento e a cada pedido tem uma característica sendo solicitada pelo cliente, na produção contínua não tem isso, né? É feito um estudo do mercado e a cada novo lançamento, a cada 5, 10 anos, que se altera aquilo que o cliente deseja ou que espera, né, dos veículos no mercado. Então, essa é uma característica da produção contínua. Cimento é a mesma coisa, né? Cimento é um produto mais primário, né? E a produção, né, não tem qualquer tipo de alteração ao longo do tempo, né? O produto já está no mercado há vários séculos, né? E não tem alteração, né, na sua composição, na sua característica, né? O controle é de demanda, né? Quem produz cimento, né, busca compreender qual é a demanda do mercado e vai produzir, né, fazendo seus estoques para dispensar, né, vender ao mercado. Bom, dentro dessas características que a gente viu, né, dos 3 sistemas de produção, a gente viu ali que tem, né, uma forma para planejar a produção, né, organizar o layout, o arranjo físico, né, prever a capacidade, né, de cada sistema. Dentro desses aspectos, né, se insere o nosso PCP, onde a gente tem que programar, planejar o processo produtivo dentro da característica que ele se insere e tem que controlar os resultados, né, dessa produção, tem que controlar a qualidade dessa produção. Dentro daqueles 5 objetivos, né, que a gente viu no início da aula passada. Então, a primeira característica dentro da programação, planejamento e controle de produção, nosso PCP, é o planejamento. Inclusive, planejamento é uma palavra-chave aqui, né, que já vem lá desde os antigos pensadores lá da administração, né? Quando a gente inicia a estudar a administração, lá na TGA, a gente vê que os primeiros pensadores, né, Taylor, Fayol, Henry Ford, entre outros ali, né, trazem ali as funções, né, as principais funções da administração, e todos eles, de alguma forma, inserem a palavra planejamento. Alguns de uma forma direta, né, dizendo que uma das funções da administração é planejar, e aí elencam outras, e outros usam palavras sinônimas, né, mas que também levam a planejamento. Então, dentro da administração de produção e materiais, né, não poderia ser diferente. O planejamento é uma função administrativa dentro da área de PCP, que vai determinar ali, né, objetivos, né, que vão ser atingidos para que essa organização possa realizar a sua função produtiva, né, de uma forma que seja mais eficiente, mais eficaz. Tá? Esse planejamento é que vai determinar como as coisas vão acontecer ao longo do tempo na empresa. O objetivo do planejamento é tornar essa empresa, essa organização, esse sistema produtivo mais eficiente, mais eficaz. Né? Se tudo foi pensado e planejado, né, a tendência é que nós sejamos mais rápidos, uma função, né, um objetivo da administração de produção de materiais, que nós tenhamos menos custos, que nós consigamos flexibilizar o processo, terceiro, né, que nós tenhamos qualidade nesse processo produtivo e que ele seja confiável. Então, planejar nos leva em direção ao atingimento dos 5 objetivos. Tá? Planejamento é a primeira palavrinha do PCP aí. E a segunda é controle, né? Então, também é uma função administrativa e também é uma palavra recorrente já lá desde os primeiros pensadores da ciência da administração, né? Como a gente falou, com Taylor, Fayol, Henry Ford, entre outros. Então, entre vários deles, né, que elencam ali as funções da administração, sempre aparece planejamento, sempre aparece controle em alguma medida, né? Vocês vão lembrar, planejar, dirigir, controlar, são 3 palavras que sempre estão, né, entre esses autores aí, definindo as funções da administração. Dentro do PCP, o controle aparece, então, como uma função administrativa, né? Vai medir os resultados, vai medir o desempenho, né, do processo de produção, buscando assegurar que tudo aquilo que foi planejado, né, está sendo seguido da melhor forma possível. Então, se foi planejado, foi pensado, foi feita uma estratégia para atingir aqueles 5 objetivos, é importante controlar que a execução das coisas seja devidamente realizada para que
realmente se atinjam os objetivos. Então, se estabelecem controles para isso, né? Medidas, metas, né? Números a serem alcançados para que não se deixe de seguir aquilo que foi planejado. Então, por isso, quando a gente adentra uma indústria, uma empresa, né, a gente vê, tem determinados indicadores e tem metas para esses indicadores. O que é isso? Que função é essa? É controle. Né? Está se buscando controlar os resultados para atingir aquilo que foi antes planejado. Então, toda e qualquer empresa, né, que estabelece lá os seus indicadores e as suas metas, está fazendo essa função dentro da organização, controle. Tá? A área de produção e materiais não é diferente. Ela tem os seus controles, né? Ela tem as suas métricas, né? Ela tem os seus indicadores. Alguns deles nós vamos ver, né, ao longo dessa disciplina, inclusive, né, alcançando os números através dos cálculos, né? Mas cada número desse, claro, precisa se estabelecer uma meta para controle. Algumas perguntas importantes aí que são respondidas através do PCP, a depender, é claro, né, do sistema produtivo que está sendo adotado pela essa organização. Para que ele seja, então, eficiente e eficaz, né, o PCP busca responder algumas questões. Tá? O que produzir? Então, para o sistema produtivo iniciar o seu processo, ele precisa saber o que vai ser produzido. Então, imaginamos lá, uma indústria, ela tem lá, né, 100 tipos diferentes de produtos. Né? Então, para iniciar a produção de qualquer produto, a primeira coisa, dentro do aspecto do PCP, é saber o que produzir. Isso vem mediante as solicitações do mercado, né, ou a perspectiva, né, de pesquisa de demanda da empresa. Então, uma empresa que produz uma produção contínua de veículos, por exemplo, né, ela tem uma ideia de que será absorvido pelo mercado, e ela produz aquela quantidade. Então, ela sabe o que ela vai produzir a partir desse estudo de mercado. Agora, uma produção por lote, né, vai aguardar o pedido do cliente, uma produção por encomenda vai aguardar o pedido do cliente, e mesmo a produção contínua, né, não confia só no histórico do mercado, né, ela também conta com um histórico de demandas de pedidos para definir o que vai ser produzido. Quanto produzir? A quantificação da produção. Aí sim, aqui nesse momento, né, o quanto produzir depende do pedido também, né. Com que produzir? Os materiais são definidos a partir do tipo de produto que essa empresa realiza. Então, obviamente, né, vai depender do tipo de empresa, do mercado que ela se insere, do setor em que ela está atuando. Né. No setor de alimentação, tem uma variedade, né, de empresas que atuam nesse setor. Quais vão ser os produtos, os materiais utilizados para a sua produção? Né? Vai depender da área em que ela se insere. Né? Então, a gente na área de alimentação, a gente vai ter pizzarias, vai ter padarias, vai ter restaurantes, entre outros. Né? Quais os produtos, né, os materiais a serem utilizados? Depende da característica em que se insere essa organização. E claro, né, ela deve ter lá a sua lista de materiais, né, de estoque. Como produzir? O processo, o modo de fazer, né, as características de fazer, também determinado pelo PCP. Onde produzir? Especificação de qual equipamento vai ser utilizado para a produção daquele produto. Com quem? Com as pessoas que vão atuar na produção daquele determinado produto. E quando produzir cada coisa. Isso tudo é determinado pelo PCP. Então, vamos pensar numa empresa que, né, tem um mês de produção pela frente, o PCP determina essas coisas. Né? Então, na primeira semana, vamos usar um exemplo, na primeira semana a gente vai produzir os produtos A, B e C, no dia 1 da semana a gente vai produzir tal pedido, no dia 2 da semana a gente vai produzir mais 3 outros pedidos, e aí distribuindo isso durante a semana. Cada produto vai ter as suas características, vai usar determinados tipos de equipamentos, determinado número de pessoas. Né? Isso tudo é planejado pelo PCP. Quanto mais, né, complexo for o número de produtos, né, o número de materiais utilizados, mais complexo vai ser a atuação do PCP dentro da organização. Tá? Bom, claro que o PCP tem uma relação direta com sistemas de produção, né? Então, são 3 os tipos que a gente viu, né? Encomenda, lote e contínua. Na produção por encomenda,
o PCP mais longo e abrangente é impedido, porque não temos como fazer, né, uma previsão de longo prazo, né? Depende, né, da encomenda de cada cliente. Então, algumas coisas é possível ter, mas não grande volume, né, em estoque para produção por encomenda. Então, vamos de novo para o exemplo do confeiteiro, né? Como é que ele vai fazer um planejamento de materiais, né, para longo prazo, né, aguardando os pedidos? Não sabe, né, exatamente se vai ter aqueles pedidos, né, daquelas características, né, durante 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? Então não tem como ele comprar, por exemplo, né, um confeiteiro, né, decoração para bolos, né, para 5, 10 anos, porque ele não sabe se vai usar essa decoração, né, daqui a um mês, que dirá para 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Então essa é uma característica da produção por encomenda, cujo PCP não consegue ser mais abrangente por causa disso. Produção em lotes. O PCP ele se altera, né, entre períodos, de acordo com aquilo que está sendo demandado pelos clientes, né? São períodos mais ou menos longos, certo? Então tem algum nível de capacidade de previsão de PCP. Agora, a produção contínua é a melhor dos mundos, né, para o PCP, porque é o mais longo e mais abrangente. Então o PCP consegue, né, fazer previsões longas, comprar e negociar materiais, né, de mais longo prazo para alimentar o processo produtivo. Então vamos ver características internas, né, do processo de produção a partir do PCP. Então, o PCP vai gerir materiais, né, o PCP vai determinar como as coisas vão se organizar, quantas pessoas vão ser utilizadas, quais equipamentos, máquinas, enfim, tudo isso é determinado pelo PCP, né? Então, na produção por encomenda, dentro das características do PCP, o almoxerifado, por exemplo, da matéria-prima, dos insumos que vão ser utilizados na produção, né? Como é que acontece o planejamento e controle dessa matéria-prima, né? É específico para cada encomenda. Então, há uma encomenda lá de um navio, né? É um produto por encomenda. Qual vai ser o PCP da matéria-prima, né? A empresa vai comprar a matéria-prima necessária para fazer aquele navio. Não tem como fazer uma previsão de que terá um outro navio com essas mesmas características e mesmos materiais. Não, né? Então, é curto prazo e o PCP por encomenda, então, é para cada encomenda. Matéria-prima para cada encomenda. O sistema de produção, né? O PCP é realizado para essa encomenda e o depósito de produto acabado, né? Logo após realizado o produto, né? Feita a sua montagem, no caso do navio, né? Ele é, então, entregue já, né? Então, não tem um depósito de produtos acabados, né? Vários navios depositados, né, no estoque para ser entregado e vendido para os clientes, né? Terminou a produção, né? Então, um depósito de produto acabado é de uma unidade, às vezes, né? No máximo 2, 3, dependendo da característica, né, da encomenda, e já logo dispensado, né? Enviado e entregue ao cliente final. Na produção em lote, o almoxerifado da matéria-prima, né? Como ele é feito para cada lote, para cada conjunto de lotes, né? Existe um almoxerifado maior e mais organizado nesse sentido, né? Se na produção por encomenda é só para aquele produto, o meu almoxerifado vai ser pequeno, né? Ou quase inexistente, porque a matéria-prima vai chegar, o pedido já está em mãos, né, na encomenda, e já vai iniciar o processo produtivo. No almoxerifado de matéria-prima da produção em lotes, né? Como são vários lotes de diversas empresas a serem produzidos, né, existirá um almoxerifado maior, mais organizado, né, devidamente feita a sua gestão para que, né, seja utilizado o material adequado para cada tipo de pedido, né. O sistema de produção, então, é para esses conjuntos de lotes, e o depósito de produto acabado, né, é realizado também por lote. Então, vamos pegar o exemplo de novo das vestimentas, né. Então, temos lá uma sequência de linhas de produção de lote, né. Lote das camisetas da Renner com estampa da Marvel, lote de camisetas lá para a Marisa com estampas das meninas superpoderosas, lote de camisetas para Riachuelo com estampas da Games of Thrones, né. Como é que vai ser o depósito dos produtos? Separado, né. Eu vou ter lá uma classificação, né, do lote das camisetas da Renner, encaixotados, separados. No depósito do produto acabado, vou ter lá um lote de camisetas encaixotadas, separadas para a Marisa. Então, vai ser separado por lote, por conjunto de lotes,
para as empresas demandadas, que demandaram, né? Na produção contínua, como a xerifagem de matéria-prima é o mais complexo e de mais longo período, que às vezes vai necessitar e exigir, né, um espaço maior dentro do processo da empresa. Tá? O sistema de produção, então, ele também é determinado pelo prazo dessa produção, né, se a produção é semana, mês, ano, enfim, né, e o armazenamento desse material segue esse mesmo processo, né, esse mesmo ritmo. Tá? O planejamento do depósito, né, do produto acabado, é para cada período de produção, né? Então, eu vou produzir lá, né, aquele mesmo produto durante vários anos. Então, todos os meses ou todas as semanas, né, eu estou dispensando ao mercado uma determinada quantidade de produtos de acordo com a produção e o espaço físico determinado para esse depósito, né? Então, a empresa que produz veículos tem um pátio de veículos, ela cabe lá 5 mil veículos. Ela produziu aqueles 5 mil veículos, ocupou o seu pátio lá, né, de acordo com o que vai sendo dispensado às concessionárias, né, vai fazendo o envio, né, desses veículos e vai, né, conforme a sua produção acontecendo, ocupando de novo aquele pátio de veículos lá, e esse sistema se dá dessa forma. Né? Às vezes esses envios são semanais, enfim, né, quinzenais, a depender da programação da empresa. Tá? Pessoal, até aqui, dúvidas, perguntas? Como é que tá para vocês? Gleiciele colocou de boas. A Raquel colocou nenhuma dúvida por enquanto. O Eduardo colocou tranquilo no chat. A Bruna também colocou que para ela tá de boas. A Luísa tudo certo. A Letícia colocou tranquilo. O Rian colocou certo. A Milena colocou tudo certo. Muito bem. Axlen colocou certo. Eu estou tentando me lembrar, mas eu acho que o nome, a Axlen, eu estou falando errado, né? Eu acho que é Aslen. Aslen. Depois na chamada eu vou tentar descobrir de novo. Mas até o final da disciplina eu falo os nomes de vocês certo, gente. Muito bem. O PCP é dividido em 4 fases. A gente já viu a importância dele, né, por todas as características que já foram elencadas. E ele precisa se organizar, né, e ele está dividido nessas 4 fases, sendo que a terceira fase ela se subdivide em 3 elementos. Tá? A primeira fase é o projeto de produção, onde serão, então, organizados, planejados, né, os processos, como as coisas serão feitas. A segunda fase é coleta de informações, ou seja, o processo produtivo existe, está em andamento e tem diversas informações ocorrendo, né? O PCP precisa obter essas informações justamente para fazer aquela parte de controle, né? Que se dá lá no finalzinho do processo. Planejamento da produção, formula o plano de produção, implementa e executa o plano de produção, na fase 3 do PCP. E na fase 4, né, ocorre ali o controle de produção, justamente por ter coletado as informações, né, se tem, então, os resultados, né, e se verifica se houve ou não alcance das metas estabelecidas. Tá? Então, essas são as 4 fases do nosso PCP. Vamos ver alguns detalhes de cada uma dessas fases. Então, a primeira fase, a fase 1, o projeto de produção, também chamado de pré-produção, ou seja, antes de começar a produção. Nessa fase, 3 aspectos são fundamentais. Antes de começar a produção, ou seja, projetando o que será produzido. Quais são as máquinas e equipamentos que vão ser utilizados, qual é a mão de obra, né? Quais são as pessoas que vão atuar na produção daquele determinado tipo de produto, né? E os materiais, né? As matérias-primas, enfim, necessárias à execução daquele produto. Pelo menos esses 3 aspectos são fundamentais para esse processo de produção. Tá? Na fase 2, acontece a coleta das informações, dos dados. Tá? É o detalhamento dessa primeira fase do projeto, né? Que vai ajudar a compreender a restante das fases.
Então, eu projetei lá um processo produtivo e determinei lá que a máquina A, B e C vão ser utilizadas nessa produção, pela característica do produto, né? Foi lá na fase de projeto de produção. Quando eu cheguei na fase 2, eu preciso dos dados, das informações dessas máquinas, né? Então, é a coleta das informações. A máquina A produz 50 por hora, a máquina B produz 30 por hora, e a máquina C produz 70 por hora. Então, eu tenho essas informações coletadas, esses dados, e eu consigo verificar, a partir daí, já uma primeira perspectiva de prazo, né? Então, eu preciso atender um pedido lá de 1.000 produtos para um determinado cliente. Eu preciso, então, para produzir esse produto, lá no projeto eu vi que eu precisava de 3 equipamentos e coletei as informações dessas máquinas e eu sei quanto elas produzem, né, por hora daquele tipo de produto. Então, já tem uma primeira perspectiva, né? Na fase 3, que é subdividida, né, em 3 subetapas, ocorre o planejamento da produção. A primeira subetapa da fase 3 é a formulação do plano de produção. Então, o que vai ser produzido? Claro, né? Qual é o produto que vai ser produzido? O quanto desse produto precisa ser produzido? O nível de estoque, né, que efetivamente foi produzido? E a previsão de vendas, o que se espera vender. Então, nessa fase, a formação do plano de produção, eu já sei qual é o produto, a quantidade dele, né, e o que efetivamente vai ser produzido, porque eu posso já ter no estoque uma quantidade, né? Eu vou produzir o produto A. O produto A, a gente já tem lá 10 em estoque, o pedido é de 100. Então, eu sei que eu preciso produzir 90, né? Então, efetivamente, daquele pedido eu vou produzir 90, porque 10 eu já tenho em estoque. O que se espera vender, qual é a previsão de vendas para esse produto? É vender aqueles 100, né, que estão presentes no pedido. Tá? E essa é a formulação do plano de produção. A segunda subetapa, dentro do planejamento de produção, é a programação da produção. Tá? Então, aí são os detalhamentos de como as coisas vão ser executadas dentro desse processo. Então, na programação de produção, né, a produção já recebe lá a informação do que ela vai produzir, quanto ela precisa produzir, onde, né, qual setor, qual máquina, e quais são os dias utilizados para aquela produção. Tudo isso vai dentro da programação de produção. A área de produção já recebe essas informações para conseguir fazer essa produção acontecer. Ou seja, o que vai produzir, quanto, onde e quando precisa ser feito. E na subetapa 3, nós temos dentro do planejamento da produção, né, a execução do plano, a implementação, a prática, né, de fato. Essa programação, né, o planejamento da produção, dentro dessa subetapa 3 de execução, né, ela traz alguns parâmetros importantes, como, por exemplo, tempo e quantidade. Tá? Então, quanto tempo vai levar para executar esse plano de produção? Quantos dias, quantas semanas, quantos meses, né? Então, para aquele produto eu levo 4 dias, é o tempo de produção dele. Nesses 4 dias eu consigo determinar a quantidade, né? Nesses 4 dias eu produzo lá 1.000 produtos. Tá? Então, na execução do plano eu já tenho que ter essas informações justamente para poder encaixar as próximas produções, porque se o produto A eu levo 4 dias para fazer 1.000, eu já encaixo nos próximos dias as próximas produções, né? Certo? Esse é o trabalho do PCP nessa fase, né, nessa subetapa 3. Bom, nessa subetapa 3, nós já conseguimos, então, ter algumas medidas para controle. Lembra que o PCP ele tem esse elemento de controle? Se eu consigo determinar quantos dias eu levo para fazer um produto, né, e quantos produtos eu faço naquela quantidade de dias, eu já tenho aí um número e eu consigo fazer um controle, né? Se realmente estou conseguindo atingir esse número dentro daquele período. Então vamos ver um exemplo aqui, né? Já dentro dessa perspectiva de números. Uma fábrica de sapatos produz 30 pares por hora. Essa fábrica funciona 6 dias na semana. E o tempo diário disponível para produção por dia são 10 horas. Então, a gente tem aqui os dados suficientes para descobrir qual é a produção semanal dessa máquina. Ou seja, essa única máquina, produzindo 30 pares por hora e trabalhando 6 dias por semana, 10 dias
10 horas em cada dia, quanto que vai ser essa produção de pares de sapato em uma semana. Então, vamos ver o resultado aqui. Ó. Então, são 6 dias na semana, são 10 horas por dia. Então, são 60 horas por semana. Então, já tenho aqui a quantidade de horas de trabalho dessa máquina, né, durante uma semana. É o primeiro dado que eu preciso, né, para chegar ao total de pares da semana. Saber quantas horas, né, se trabalha na semana. Depois, sabendo que nós trabalhamos 60 horas por semana e a máquina produz 30 pares por hora, é só fazer uma multiplicação, né? 30 pares por hora e faz 60 horas na semana, multiplicando os dois, dá 1.800 pares de sapato por semana. E aqui eu já tenho um número para controlar, né? Então, a capacidade produtiva semanal da fábrica, se tiver só essa máquina, é 1.800 pares de sapatos semanais. E controlar esse número, né? Claro que aí, atrelado, está a questão da qualidade, tem desperdício, não tem desperdício, né? Que vai afetar essa quantidade, então o controle vai fazer essa tarefa, né, dentro do PCP. Já é um primeiro cálculo, né? Fiquem muito atentos, como falei, essa disciplina, né? Ela tem teoria e tem cálculo também, né? Então já apareceu aqui um primeiro cálculo, né, para ser controlado dentro da área de produção, que é a sua capacidade produtiva e se ela está atingindo essa capacidade produtiva nos períodos calculados. Acredito que aqui é simples, né? O cálculo, uma matemática simples, né? É só multiplicação de fatores. Mas ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta aqui, gente? Luísa colocou que não tem dúvida. A Rosana colocou tranquilo no chat. O Eduardo aí bem de boa, sem dúvida. Legal. Muito bem, gente. Bruna também tranquilo. Raquel mandou tranquilo. A Milena colocou sem dúvida. Ok, gente. A participação de vocês é sempre bem-vinda, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, interajam. Podem habilitar o microfone, fazer a pergunta ao vivo, direto, né? Também tem a possibilidade de mandar aí a pergunta pelo chat, tá? Muito bem. Vamos adelante, então. Bom, uma das coisas que a gente viu é a quantidade produzida, né? Mas também temos aí o tempo de produção, né? Então, a gente consegue determinar quanto se produz num determinado período, pela forma de cálculo que a gente acabou de ver, mas também a gente tem como determinar o tempo necessário para a produção. A gente chama isso de lead time, né? É o tempo de atravessamento, o tempo que leva para ser realizado aquela produção. Então, se nós temos uma linha de produção, né, onde eu tenho a máquina A, B, C, D, E, cada máquina leva um tempo para fazer a sua parte do processo, né? Até chegar no final lá e ter o produto pronto. Então, tem tempos, né, distintos em cada equipamento. Somados, vai me dar o tempo total, por exemplo. Tá? No caso aqui, que a gente está vendo, que é da máquina de sapato, só o processo da máquina de sapato, né, ela tem lá, por exemplo, a carga da peça na máquina. Então, até, né, alimentar a máquina. 5,5 minutos leva isso. Maquinação, ou seja, o tempo do processo, né, de fazer aquilo que a máquina faz, né? Corte, a costura, a cola, a montagem, 33 minutos ela leva. Retirada da peça da máquina, leva 4,8 minutos. Volta à posição de repouso, ou seja, a máquina está zerada, até ser alimentada de novo. Então, somados esses tempos, né, nós temos o tempo de produção, chamado de TP. 45 minutos é o que leva. Tá? Então, é um exemplo aqui, tá, gente? Para chegar ao tempo total, né, da máquina. Então, a máquina, o tempo dela não é só o tempo de fazer o produto. Ela tem uma máquina, ela precisa ser preparada, essa máquina, ela precisa ser alimentada, o produto precisa ser retirado da máquina. Tudo isso é tempo, né? Tem que somar todos eles para dar o tempo total de produção. Tá? Bom, nós vimos antes, né, uma capacidade de produção de ordem semanal. Tem outras medidas, a gente pode fazer
produção por dia, produção por hora, produção semanal, produção quinzenal, produção mensal. Nesse caso aqui agora, a gente vai fazer a determinação da produção por dia, tá? Então, é o tempo total da produção vezes a capacidade de produção. Então, o tempo total de produção por dia, quanto é? 10 horas, era o nosso exemplo, né? Então, trabalhava lá 6 dias na semana, 10 horas por dia. Então, horas por dia são 10 horas. Quantidade de pares, né? Por hora, 30. Então, são 30 pares por hora. São 10 horas por dia, só multiplicar os dois fatores, né? Vai me dar 300 pares por dia sendo produzidos. Certo? É a quantidade de horas trabalhadas no dia, vezes a quantidade de pares produzidos por hora, deu o total de pares, né, de produção por dia. Cálculo simples também, muito direto, né? Outra coisa importante é o chamado tempo de carga, tá? Esse tempo de carga, ele vai nos determinar, né, o tempo necessário para fazer o processo vezes a quantidade a ser produzida. Tá? Então, o tempo necessário para fazer o processo ou tarefa são as 10 horas por dia, vezes os 6 dias na semana. Eu tenho, então, 60 horas por semana. O tempo necessário vai ser, então, as 60 horas semanais, vezes 30 pares por hora, me dando os 1.800 pares por semana. Então, o tempo de carga resulta, né, naquela minha capacidade produtiva total na semana, 1.800 pares por semana. Tá? Bom, outro elemento importante, né, é quais materiais eu vou utilizar na minha produção e o quanto de materiais vai ser necessário naquele período. Quantos materiais eu vou precisar por dia, por semana, por quinzena ou por mês. Bom, a gente viu ali que a empresa produz, né, nos nossos cálculos, 300 pares por dia. Então, quantos materiais eu vou necessitar por dia? E a gente pegou aqui o exemplo da sola, né, do sapato. Ou seja, quantas solas de sapato eu preciso por dia para conseguir fazer essa produção de 300 pares? Então, se é par de sapato, eu preciso de 2 solas por par, né? Correto? Se eu produzo 300 pares, eu tenho que multiplicar os 300 pares, né, por 2, eu vou precisar de 600 solas, tá? 2 solas por cada par produzido por dia. Então, assim que a gente chega também à quantidade de materiais necessários por mês ou por ano, tá? Então, claro que não são só as solas, né? Tem os outros materiais utilizados. Aqui é o exemplo de um material, né? A gente tem que fazer isso para todos os materiais. Então, o trabalho do PCP, quanto mais complexo for o produto, né? Quanto maior for o número de produtos a serem produzidos na empresa, cada vez mais complexo se torna o trabalho do PCP. Por isso, né? Essa área, PCP, se utiliza muitas vezes, né? De sistemas informatizados para dar conta de realizar, né, toda essa complexidade que é a área de PCP. Então, temos aí o nosso exemplo, né, dos pares de sapato. Tá? Então, para fechar esse raciocínio, relembrando, né, aquilo que a gente começou a fazer ali no cálculo desde o início. Então, era uma fábrica de sapato, fazendo 30 pares por hora, funcionando 6 dias por semana e uma produção de 10 horas por dia. Qual era a capacidade semanal, né? A gente fez essa solução procurando primeiro, já que a gente tem que saber qual é a produção semanal, procurando primeiro qual a quantidade de horas totais da semana. Então a gente fez esse primeiro cálculo, né? Foram 6 dias, são os dias por semana que trabalha, vezes a quantidade de horas por dia. A gente descobriu 60 horas por semana. Então, resumindo, aquilo que a gente fez no início, né, 60 horas por semana. Depois, sabendo que são 60 horas por semana e sabendo que são 30 pares por hora, era só multiplicar os dois fatores, e aí que a gente chegou nos 1.800 pares por semana, né? 30 pares por hora vezes 60 horas por semana. Então, resumidamente, está aqui, né, o cálculo principal para achar a quantidade, sendo que existem aqueles outros cálculos intermediários e controles intermediários que a gente viu ali, né? Tempo de produção,
quantidade de materiais necessários, né? Aqueles cálculos que a gente acabou de ver. Tá? E aí vamos para a última fase do PCP, em relação... Última fase não, última subetapa, né, que é a execução do plano em relação aos documentos necessários. Nós temos 4 fases, né? Nós estamos na terceira fase, falando da subetapa 3, que é a execução do plano. Ainda, né, além de todos os cálculos, controles que podem ser feitos, cada situação vai exigir um documento. Então, a partir do momento que o PCP, nessa subetapa 3, né, determinou o que vai ser produzido, a quantidade, né, ele vai precisar emitir um documento chamado ordem de produção. Ou seja, ele vai enviar lá para a gestão da produção, né, essa ordem de produção, determinando quais são os produtos a serem produzidos, né, naquele período. A partir da ordem de produção, se desdobram as ordens de montagem. Então, aquele produto precisa ser feita a montagem A, B, C, D, E, F, né? São essas ordens de montagem vão para as diferentes áreas da produção. Também ocorre a ordem de compra, a depender da situação, é claro, né? Então o PCP verifica tudo que vai produzir, olha para o estoque e vê, ó, a gente tem tantas matérias-primas para fazer essa produção, eu tenho tudo que precisa, então não preciso fazer uma ordem de compra agora. Mas alguns itens vão faltar, então vai precisar disparar uma ordem de compra, né? Vai comunicar ao setor de compras que vai, então, fazer a solicitação e negociação com os fornecedores para adentrar essa matéria-prima e dar conta de fazer aquela produção. Ordem de serviço, em alguns casos, né? E a requisição de materiais também é muito utilizada. Por exemplo, foi uma ordem de montagem para a área lá de costura, né? Do determinado material. Essa pessoa que recebeu essa ordem de montagem lá na produção encaminha, né, ao almoxarifado a requisição de material. Ó, eu recebi aqui uma ordem de montagem, eu preciso, né, produzir esse material, então eu preciso, né, requisitar isso ao almoxarifado através da requisição de materiais. O almoxarifado entrega ao processo produtivo para dar conta de cumprir com aquela ordem de montagem. Então, esses são os documentos, né, mais comuns aí que transitam dentro do processo a partir das determinações do PCP. Bom, agora sim, né, chegamos à fase 4, que é a fase de controle, né, a fase final aí do PCP, das 4 fases. Então, ela vai acompanhar, monitorar, vai avaliar tudo o que acontece dentro do processo, né, para ver se estão sendo atingidos os objetivos que foram planejados lá no início. Essa é a função, então, do controle de produção. Bom, algumas coisas, né, do controle de produção vêm dos padrões esperados. Tá? Então, o volume de produção é um padrão esperado. Né? Como é que eu vou controlar? Então, olhando o volume de produção. Então, comparando, né, a quantidade produzida em relação à quantidade projetada. Então, foi projetado produzir 10 mil pares de sapatos no mês. Né? Quanto foi se alcançou? Se alcançou os 10 mil? Não, se alcançou 9.500. Então, comparativamente, né, a gente tem aí uma medida de controle, volume de produção. A própria produtividade, né, que a gente já viu antes. Né? A produtividade aqui é a quantidade de sapatos por hora, né? Aqueles 1.800 pares por semana, pares de sapato por semana, divididos por 60 horas, dá os 30 pares por hora. É a minha produtividade, né? Então, também é um padrão, né? Aquele equipamento que deve produzir 30 pares por hora, está fazendo 30 pares por hora, está fazendo 28, está fazendo 25, está tendo desperdício de matéria-prima, é um controle, né? Fase 4 do PCP. O número de horas trabalhadas também, né? Como é que a gente chega nesse número? É o número de horas trabalhadas por dia, vezes o número de dias na semana, vezes o número de semanas no mês. E aí eu tenho o total de horas mensais, né? Então são aquelas 10 horas por dia, vezes 5 dias na semana, vezes 4 semanas, dá 200 horas mensais. Então também se verifica isso, né? Se está trabalhando todas as horas necessárias para atingir a produção. Então temos aí alguns elementos para controle do processo. Esses são os padrões de quantidade, tá? Quantidade de volume de produção, quantidade de produtividade pelo equipamento, quantidade de horas trabalhadas no mês. São os padrões de quantidade. Nós temos também padrões de qualidade. Tá?
O primeiro, né, um dos principais, e que vocês vão também calcular aí, né, durante as atividades que são avaliativas, prova, até nos nossos exercícios depois, né, são os padrões de qualidade. Como é que a gente chega no padrão de qualidade? É sempre o total de itens produzidos com defeito dividido pelo total de itens produzidos vezes 100. Então, eu divido aquilo que deu defeito pela quantidade total que deveria ser produzida. Dá um índice que eu multiplico por 100 e transformo isso para percentual, tá? Nosso exemplo, os 30 pares por hora, teve ali um refúgio de 2 pares, ou seja, fez 30 por hora, mas 2 saíram errados, né? Com erro, né? Com problema, com defeito. Então, qual é o percentual de perda correspondente a esses 2 pares? Vai ser os 2 pares estragados dividido por 30, que é o total por hora, né? Dá um índice, 0,066 vezes 100, transforma para percentual. 6,67% é a perda, ou seja, esses 2 pares representam 6,67% de perda. Tá? Por hora, isso. Depois, nós temos os padrões de tempo, né? O tempo padrão de produção, que a gente já viu ali, o TP, né? Que é a soma de todas as fases do processo até chegar ao produto pronto. Nós temos padrões de rendimento, né? Que se relacionam aos desvios de tempo de cada trabalhador. Esse a gente não faz o cálculo, mas o conceito é importante, né? E nós temos os padrões de custo. Em termos de custo de produção, a gente sempre vai ter custos diretos e indiretos, tá? Custo direto é tudo aquilo que é usado de forma diretamente ligada à produção daquele produto. É a mão de obra, é a matéria-prima, né? Agora, os custos indiretos são despesas que são gerais, que não estão sendo aplicadas de forma direta ali no produto, né? Mas que fazem parte da execução da empresa, né? Água, luz, telefone, internet, né? Ou seja, não é usado ali na fabricação, mas faz parte da existência da empresa, então são custos indiretos. Custo direto é aquilo que é usado de forma direta ali na manipulação do produto, na sua transformação, no seu processamento. Tá? Muito bem, gente. Chegamos aí ao final do nosso conteúdo, né, da aula ao vivo. O nosso processo agora é intervalo, depois intervalo chamada, depois a chamada exercícios. Mas antes de ir para o intervalo, quero perguntar para vocês se ficaram com alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta antes da gente ir para o nosso intervalo? Tudo certo. Tudo certo? O pessoal está mandando aí que está tudo tranquilo pelo chat. Muito bem, então, gente. Então, vamos fazer o nosso intervalinho, são 15 minutos, conforme combinado, né? Já desde o nosso contrato pedagógico. A ideia é que depois do intervalo, né, com os nossos exercícios, vocês possam também, né, participar com dúvidas e perguntas, tá? Intervalinho, 15 minutos. No meu são 10h40, voltamos 10h55. Tá? Ninguém precisa desconectar, né? Permanecemos conectados ao vivo, tá? Durante o intervalo, eu só fecho o microfone e a câmera. Na volta do intervalo, eu abro o microfone e a câmera, chamada aberta, e vou começar a chamar os nomes de vocês para a nossa chamada, tá? Então, após o intervalo, chamada online, ao vivo. Certo? Responde a chamada, recebe a presença. Depois da chamada, o que a gente tem? Exercícios no Classroom. E a gente permanece ao vivo, né? Nesse formato, fazendo os exercícios no Classroom até o meio-dia. Tá? Então, conforme vocês vão tendo dúvidas ou vão surgindo perguntas durante a realização dos exercícios,
é ao vivo que vocês vão fazer as dúvidas e perguntas de vocês, né, durante a aula, tá? Então é importantíssimo permanecer conectado, participando da aula durante esse segundo momento, inclusive, certo? O Rian está com problema no microfone ainda, Rian? Certo, hoje ainda tu responde pelo chat depois, tá, Rian? Só procura, né, na medida possível aí, tentar acertar o teu microfone aí, porque melhora bastante, né, para nossa chamada, tá? Então, gente, eu vou fechar o microfone e a câmera e abro de novo às 10h55, tá? 15 minutinhos aí para a gente respirar, tomar um café, fazer um lanche e já voltamos.